E olha só, o pãozinho já tá torrado. 12 minutinhos ali no forno e ele já ficou bem sequinho. Então agora a gente vai trazer para cá, ó, o processador, e vamos peneirar. Maravilhoso, né? Viu como a gente consegue fazer de tudo sem glúten, sem leite e ainda fazer em casa e ter acesso a receitas maravilhosas? Olá, seja muito bem-vinda! Gurias, hoje eu quero te trazer a receita um pouco diferente, porque eu vou te mostrar como fazer um ingrediente. Ele é bastante utilizado e bastante conhecido na culinária tradicional, mas aqui no Sem Glúten, sim, ele existe e a gente pode fazer. Mas ele não é muito utilizado e as pessoas quase não conhecem. Eu esses dias fiz uma receita aqui, tem aqui, vai ficar no link aqui abaixo, a receita do bolo indiano. É um bolo espetacular e a única farinha que vai é essa que eu quero te mostrar. E gerou muita polêmica, não só aqui no YouTube, mas lá no meu TikTok também. Das pessoas me dizendo, outras até contestando, como que tu me diz que essa preparação é sem glúten se esse ingrediente tem glúten? Então eu resolvi fazer esse vídeo para te mostrar como fazer aí na tua casa uma deliciosa farinha de rosca totalmente sem glúten, para te poder utilizar então em qualquer preparação. Porque sim, gente, com ela dá para fazer muita receita gostosa, tanto doce quanto salgada, sabia disso? Tradicionalmente, né, a gente ouve falar de usar a farinha de rosca para empanar carnes, coxinha, o bolo indiano e tem várias outras receitas aí, fazer farofas, enfim, que utiliza-se a farinha de rosca. Mas trazendo aqui para o sem glúten não é comum, né? Muito pouco conhecida ainda, ou as pessoas nem pensam, né, que pode ser feito, porque a gente estava acostumada a comprar nas padarias e supermercados. Então, no sem glúten, realmente a gente vai ter que fazer em casa, tá? Mas é perfeitamente possível. E a farinha de rosca sem glúten, então, nada mais é do que tu pegar um pão sem glúten, levar ele pro forno para ele secar, para ele desidratar, e aí depois tu passa ou no processador ou no liquidificador, que ele vai virar aquela farinha. Por quê? Quando a gente fala em farinha, né, claro que nos remete ao com glúten, mas é perfeitamente possível. E, gente, é qualquer pão, tá? Tu pode utilizar aquele pão que tá sobrando aí na geladeira. Nas padarias tradicionais, é feito com aquele pão que sobrou mesmo, que já tá mais seco, mais duro, que a padaria não vendeu, aí eles ainda dão aquela torradinha no forno e fazem a farinha de rosca, né? A farinha de rosca, farinha de pão, como em alguns lugares é conhecido. E aqui no Sem Glúten nós vamos fazer da mesma forma. Vamos utilizar um pão, eu tenho aqui ó, um pãozinho, que até ele tava no freezer, descongelei ele, justamente para poder fazer isso. Então tu pode escolher a receita que tu quiser. Mas eu já te adianto, aqui no canal tem a receita de um pão que ele é sem glúten, sem leite e sem açúcar. E aí com isso, tu ainda vai poder optar, né? Quando for fazer a receita de um doce, por exemplo, usar a farinha de rosca e tu vai poder optar se tu quer usar açúcar ou adoçante na receita. Aí tu não precisa te preocupar, né? É uma maravilha. Então, tu escolhe a receita do pão, se não, aqui abaixo está o link te mostrando como fazer esse pão sem glúten, sem leite e sem açúcar, ok? E para fazer, muito fácil, gente. É só pegar aqui uma forma. O meu pãozinho, eu já guardo ele cortado. Então, é só a gente distribuir as fatias aqui na forma. E olha só o pãozinho maravilhoso, gente. Ele ainda tá super fofinho, ó, mesmo depois de congelado. Isso é pão sem glúten também, né? Sabia disso? Pão sem glúten fica delicioso, nem tudo que é sem glúten é ruim, ó, ele ainda tá fofinho e acabei de descongelar. Que maravilha, né? Só que eu vou cortar então essas duas fatias para deixá-las mais fininhas, porque quanto mais fininho, mais rápido vai ser ela no forno. Essa minha última fatia estava muito grossa, vamos cortar. E agora sim, pãozinho distribuído aqui na forma, é só levar pro forno. O meu forno, eu pré-aqueci ele a 160 graus, tá? Entre 160 e 170. Não pode ser um forno muito quente, que é para não torrar e tu acabar queimando o teu pãozinho. Então, isso a gente tem que dar aquela visualizada ali. Bota 170 que vai ficar maravilhoso para te ter esse pãozinho torrado. E olha só, o pãozinho já tá torrado. 12 minutinhos ali no forno e ele já ficou bem sequinho. Tá? Só não deixa passar do ponto para não queimar, não ficar aquela farinha escura. Mas é isso aqui. Agora é só trazer ou para o liquidificador ou então para um processador.
Então agora a gente vai trazer para cá, ó. Processador. Como fazer? Assim. Vai quebrando o pãozinho, colocando em pedacinhos menores. E aí é só trazer para cá para bater. Tanto aqui no processador quanto no liquidificador vai sobrar sempre por cima alguns pedacinhos do pão. Como é que nós vamos fazer? Eu vou trazer para cá, ó, colocar numa peneirinha e vamos peneirar dessa forma. E aqui então a gente vai escolher, ó, se tu quer ela mais fininha ou se tá bom assim. Vai triturando e fazendo desse jeito. Assim vai ter uma farinha de rosca totalmente sem glúten, sem leite, sem açúcar. E aí vai dar para te usar em diversos outros tipos de receitas. Para fazer esse bolo indiano, que a receita já está aqui no canal, ou então diversas outras que eu ainda vou trazer aqui para ti. Ou quem sabe empanar aquele franguinho, aquele bife, fazer um risoles e uma coxinha empanado com uma farinha de rosca sem glúten. É tudo de bom, né? Uma crocância perfeita. Então, minha gente, dessa forma, tu vai colocar, ó, num saquinho. Não precisa ser em pote, pode ser aqui, ó, no saquinho mesmo. Depois eu vou fazer o resto, né? Claro. Então, tu pode colocar no saquinho assim, ó, e colocar no freezer. Assim, tu vai ter uma farinha de rosca sem glúten maravilhosa por até 120 dias. Tu vai poder conservá-la dentro do freezer, retirar de lá e usar sempre que tu quiser. Tá? Na geladeira, o tempo diminui um pouquinho. Até 50, 60 dias, tu pode guardar na geladeira também. Maravilhoso, né? Viu como a gente consegue fazer de tudo sem glúten, sem leite e ainda fazer em casa e ter acesso a receitas maravilhosas? Pois é, então explora aqui o canal porque tem muita receita gostosa. O pãozinho também tá aqui abaixo e aí depois tu volta aqui e me conta o que tu achou da farinha de rosca sem glúten e sem leite. Então, te inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim tu vai ficar sabendo sempre que eu colocar uma receita nova aqui. Inclusive, as receitas que eu vou fazer com essa farinha de rosca maravilhosa. Então aproveita, espero que tu tenha gostado e nos vemos na próxima receita.